Continuação, capítulo 6, as lições de amor. Subtítulo 2, a alternativa para a projeção. Item 6. De que outra maneira podes achar alegria em um local sem alegria, exceto reconhecendo que não é lá que estás? Não podes estar em lugar algum, a menos que Deus tenha te posto lá, pois Deus te criou como parte dele. Isso inclui o que tu és e onde estás. Isso é completamente inalterável. Isto é inclusão total. Tu não podes mudar isso nem agora nem nunca. Isso é para sempre verdadeiro. Não é uma crença, mas um fato. Qualquer coisa criada por Deus é tão verdadeira quanto Ele é. A sua verdade está apenas em sua perfeita inclusão nele, o único que é perfeito. Negar isso, negar a ti mesmo e a ele, posto que é impossível aceitar um sem o outro. Item 7. A igualdade perfeita da percepção do Espírito Santo é o reflexo da igualdade perfeita do conhecimento de Deus. Não há equivalente em Deus para a percepção do ego. Mas o Espírito Santo permanece sendo a ponte entre percepção e conhecimento, capacitando-te a usar a percepção de um modo que reflita o conhecimento. Vais, em última instância, lembrar-te dele. O ego preferiria acreditar que essa memória é impossível. No entanto, é a tua percepção que o Espírito Santo guia. A tua percepção vai terminar onde começou. Todas as coisas se encontram em Deus, porque tudo foi criado por Ele e nele. Subitem 8. Deus criou seus filhos, estendendo o seu pensamento e retendo as extensões do seu pensamento em sua mente. Todos os seus pensamentos são assim, perfeitamente unidos entre si e em si mesmos. O Espírito Santo te capacita a perceber essa integridade agora. Deus te criou para criar. Não podes estender o seu reino enquanto não conheceres a sua integridade. 9. Os pensamentos têm início na mente de quem pensa, de onde alcançam o que está fora. Isso é tão verdadeiro em relação ao pensamento de Deus quanto em relação ao teu. Como a tua mente está dividida, podes perceber assim como pensar. Entretanto, a percepção não pode escapar das leis básicas da mente. Tu percebes a partir da tua mente e projetas a tua percepção para fora. Embora qualquer tipo de percepção seja irreal, tu a fizeste e, portanto, o Espírito Santo pode fazer bom uso dela. Ele pode inspirar a percepção e conduzi-la para Deus. Essa convergência só parece estar no futuro distante porque a tua mente não está perfeitamente alinhada com a ideia e, portanto, tu não a queres agora. 10. O Espírito Santo usa o tempo, mas não acredita nele. Como ele veio de Deus, usa todas as coisas para o bem e não acredita no que não é verdadeiro. Como o Espírito Santo está na tua mente, a tua mente também só pode acreditar no que é verdadeiro. O Espírito Santo só pode falar em favor disso porque fala por Deus. Ele te diz para voltar toda a tua mente para Deus, porque ela nunca o deixou. Se a mente nunca o deixou, só precisas percebê-la como é e já terás retornado. Assim sendo, a consciência plena da expiação é o reconhecimento de que a separação nunca ocorreu. O ego não pode prevalecer contra isso, porque é uma declaração explícita de que o ego nunca ocorreu. O ego pode aceitar a ideia de que o retorno é necessário, porque pode muito facilmente fazer com que a ideia pareça difícil. Entretanto, o Espírito Santo te diz que mesmo o retorno é desnecessário, porque o que nunca aconteceu não pode ser difícil. Apesar disso,
podes fazer com que a ideia do retorno seja tão necessária quanto difícil. Porém, certamente está claro que o perfeito não necessita de nada, e tu não podes experimentar a perfeição como uma realização difícil, porque isso é o que tu és. É desse modo que tens que perceber as criações de Deus, trazendo todas as tuas percepções para a única linha que o Espírito Santo vê. Essa linha é a linha direta de comunicação com Deus, que permite a tua mente convergir com a sua. Não há conflito em nenhum ponto dessa percepção, porque ela significa que toda percepção é guiada pelo Espírito Santo, cuja mente está fixa em Deus. Só o Espírito Santo pode resolver conflitos, porque só o Espírito Santo está livre do conflito. Ele percebe apenas o que é verdadeiro em tua mente e o estende apenas para o que é verdadeiro em outras mentes. 12. A diferença entre a projeção do ego e a extensão do Espírito Santo é muito simples. O ego projeta para excluir e, portanto, para enganar. O Espírito Santo estende para reconhecer a si mesmo em cada mente e, assim, percebe-as como uma só. Nada está em conflito nessa percepção, porque na percepção do Espírito Santo todos são o mesmo. Aonde quer que ele olhe, vê a si mesmo, e porque está unido, oferece sempre todo o reino. Essa é a única mensagem que Deus deu a ele e em nome da qual ele tem que falar, porque é isso o que ele é. A paz de Deus está nesta mensagem, assim, a paz de Deus está em ti. A grande paz do reino brilha na tua mente para sempre, mas ela tem que brilhar em direção ao que está fora para fazer com que fiques ciente dela. 13. O Espírito Santo te foi dado com perfeita imparcialidade, e só reconhecendo-o imparcialmente podes reconhecê-lo. O ego é legião, mas o Espírito Santo é um. Em parte alguma do reino habita a escuridão, mas a tua parte é apenas a de não permitires que a escuridão habite em tua própria mente. Esse alinhamento com a luz é ilimitado, pois está em alinhamento com a luz do mundo. Cada um de nós é a luz do mundo. E unindo as nossas mentes nessa luz, proclamamos o reino de Deus juntos e como um só. Subitem 3. Como abandonar o ataque. Item 1. Como já enfatizamos, toda ideia tem início na mente de quem a pensa. Portanto, o que se estende da mente ainda está nela, e ela conhece a si mesma por aquilo que estende. A palavra conhecer está correta aqui, porque o Espírito Santo ainda mantém o conhecimento a salvo em tua mente através da sua percepção imparcial. Por não atacar nada, ele não apresenta nenhuma barreira para a comunicação de Deus. Portanto, o que é nunca é ameaçado. A tua mente, que é como a de Deus, não pode jamais ser profanada. O ego nunca foi nem nunca será parte dela. Mas através do ego, tu podes ouvir, ensinar e aprender, o que não é verdadeiro. Tu tens te ensinado a acreditar que não és o que és. Não podes ensinar o que não aprendestes. E o que ensinas, tu fortaleces em ti mesmo, porque o estás compartilhando. Cada lição que ensinas, tu estás aprendendo.